Muito boa tarde. Hoje a notícia na tarde informativa. Bens um baleamento mortal foi registrado na noite deste sábado na cidade da Beira. A vítima que encontrou a morte no local do crime era um comerciante e proprietário de uma casa de pasto chamada Copacabana. O baleamento ocorreu cerca das 20 horas deste sábado, nesta casa de pasto denominada Copacabana, localizado na praia do Estoril, no bairro de Macuti, na cidade da Beira. A vítima, que em vida respondia pelo nome de Karim Azam, encontrou a morte neste local depois de ter sido atingido por 3 balas pelas costas quando estava sentado nesta cadeira a atender um dos seus clientes. Os atiradores, de acordo com um dos trabalhadores, chegaram neste local trajando casacos de tamanho vulgar que provavelmente serviram para esconder as armas que traziam. Aconteceu quando nós aqui tivemos a trabalhar por bem, a senhora estava também aonde? Na cozinha. Ajudar os trabalhadores também, porque tinha muitos clientes. Então o patrão estava sentado aqui com as famílias. Quando estava sentado, logo apareceram 2 polícias aí, começou a conversar com o patrão saiu fora, depois saíram. Ficou pouco tempo, apareceram também um carro. Quando chegou aquele carro aí, que apanharam aquela senhora dessa barraca aqui, ainda apanhou um senhor, rastamente tinha jeca grande. Então aquela senhora queria falar, mas que isso é arma, só que tinha medo, não falou. Então quando aquele que estava no carro aí, no coisa, ouviu dizendo mal que isso, começou a disparar em cima. Então nós aqui ficamos a tremer, a correr, sem saber também estar a seguir para atrás dele, para dar tiro, chegou de dar 3 tiros para trás. Ele não aguentou, ficou assim, nós corremos, damos volta, o senhor também chegou aqui, chorou, mas que seu patrão também perdeu a vida. Sim, quando deu 3 tiros, 4 tiros também da bala partida, cor perdida, deu uma família, uma senhora também, na pernas. Sim. Nada, ninguém que apanhou a cara da pessoa. Nem carro também, matrícula, nada. Sim. Quando a nossa equipa de reportagem chegou no local, o corpo da vítima já havia sido removido para a morgue do Hospital Central da Beira, mas no local as cenas do crime ainda eram visíveis, como o sangue na cadeira onde a vítima estava sentada e este invólucro de uma das balas usadas pelos atiradores. A polícia garantiu que oportunamente irá se pronunciar sobre este caso. 2 dias depois da tragédia que ceifou a vida 3 jovens na disputa por bombons deteriorados, neste caso em Nacala, a Direção Nacional de Inspeção das Atividades Econômicas em Nampula decidiu enviar uma equipa para Nacala com o objetivo de inteirar-se junto do sucedido. Trata-se da equipa de inspetores liderada por Luísa José, que está em Nacala com o objetivo de inteirar-se junto da empresa proprietária de bombons fora do prazo, que estiveram na origem da tragédia que vitimou 3 jovens na passada quarta-feira naquela cidade de Portuariam. Esta responsável da INAI fez saber na ocasião que a falta de segurança no transporte de produto para a lixeira onde iria ser incinerado facilitou a invasão por parte dos jovens que acompanhavam atentamente a trajetória do caminhão. Lá em Nampula, saímos junto com os homens da Lei e Ordem. Vamos assistir o carregamento a partir dos armazéns, onde está o produto em causa, e saímos juntos ao local de distribuição. Então, aqui o que aconteceu, não sei dizer, não sei explicar, porque nem nós ainda não fomos bem esclarecidos o que aconteceu. O município já tinha recebido uma carta a comunicar, ao contrário já da direção da atividade econômica, que não tinha sido informado com antecedência. De acordo com Luísa José, grande parte dos bombons fora do prazo, recuperados na invasão da passada quarta-feira, está sendo comercializado no mercado, colocando em risco a saúde pública. E neste momento, decorre o processo de recontagem das caixas para apurar a quantidade ou a venda. Muitos produtos saíram, a população invadiu. Conseguiram abrir as portas do contentor em pleno movimento e partiram os cadeados, introduziram-se lá dentro, recolheram muitas caixas de bombons e que alguns deles já estão à venda nos mercados, nas estradas, nas ruas cá em Nacala. Sim, sim. O caminhão neste momento está dentro do... O caminhão encontra-se neste momento aqui dentro.
Os meus colegas que estão lá dentro já baldearam o produto para se fazer a recontagem daquilo que sobrou. De referir que a Inspeção Nacional das Atividades Econômicas em Nampula prevê realizar nos próximos dias um trabalho rigoroso e na cara por ter constatado a existência de produtos fora do prazo à venda em vários estabelecimentos comerciais, incluindo mercados. O Governo poderá reduzir este ano em 10% o financiamento alocado ao Conselho Nacional da Juventude. O Ministro da Juventude e Desporto justifica a medida, alegando o reajuste do orçamento para atender as vítimas das calamidades naturais. As cheias e secas já estão a ter impacto para o Conselho Nacional da Juventude. O facto é que o Governo pondera reduzir em 10% o orçamento a ser alocado este ano àquela agremiação para ajudar as vítimas das calamidades naturais. A medida foi anunciada este sábado pelo Ministro da Juventude e Desportos durante a reunião de planificação de atividades do CNJ para 2016. Estamos num ano que logo no início foi caracterizado por seca na região norte, sul e agora enxurradas nas regiões centro e norte. Portanto, são calamidades naturais, são coisas imprevisíveis. Nós, perante as contrariedades, como é de vosso conhecimento, temos estado a ser forçados a suplementar o orçamento para essas regiões por causa dessas situações. A medida é anunciada numa altura em que o Conselho Nacional da Juventude já se queixava de dificuldades de trabalhar devido à exiguidade do orçamento. O ano passado foi um ano atípico, de tal forma que aquilo que nós temos recebido normalmente do governo foi de menos de 50%, o que criou alguns constrangimentos para a plena operacionalização do nosso plano de atividades. Mas assumimos aquelas atividades que ficaram por fazer o ano passado como desafios para este ano. Além de planificar as atividades para este ano, no encontro havido neste sábado em Maputo, o CNJ fez o balanço das atividades realizadas em 2015. A Renamo na Zambésia diz que a governação das 6 províncias onde ganhou eleições vai ser efetivada ainda este mês. O delegado político provincial diz que a revisão da Constituição deve acontecer para responder à dinâmica política. Agora vamos fazer o quê? Vamos ficar só parados a olhar eles? Essa terra é dos bisavós deles. Eles estão Abdala Cifo falava com membros e simpatizantes da Renamo na sede política provincial da Zambésia. Este político referiu que o almejado anseio da Renamo em governar as províncias onde ganhou eleições vai acontecer este mês. Nós vamos governar. Quando a gente diz que vamos governar, eles dizem, oh não, é para dividir o país. Quem é que diz que vamos dividir o país? Ninguém. Aqui na Zambésia, quem está a governar ao nível provincial não é o Renamo. Dividiu os administradores, já não andam? Não andam. Então, tínhamos os municípios na altura, 6, aliás eram 5. Aí a Frelimo não andava. Tínhamos posto cancela. Então, é a interpretação dos fracos. Quando dizem que é dividir, nada. Nós não queremos dividir. Queremos governar para trazer um bom senso para vocês. Trazerem forma de boa governação para vocês sentirem-se incorporados na governação da Renamo. O delegado político provincial da Renamo nesta província explicou que a revisão da Constituição deve ser um processo dinâmico e não estático para responder à dinâmica política. Os outros dizem que não pode governar, porque a Constituição assim não permite. Eu pergunto, quem é que faz a Constituição? Não são pessoas. E eu pergunto, a Constituição é uma coisa estática, parada? A Constituição tem que funcionar de acordo com o momento. Ela tem que ser dinâmica, tem que ser adotada para várias vertentes, assim como o povo deseja. Então, já que eles não querem, tudo remete na Constituição. Todos nós não nascemos aqui. Então, de certeza, o março vamos governar sim, nas 6 províncias. Esta reunião aconteceu de frente da sede política da Renamo na Zambésia, ao longo da Avenida Eduardo Mondlane. O Presidente da República empossou ontem Júlio dos Santos Jane como novo Comandante-Geral da Polícia.
Filipe Nunes exigiu do novo comandante uma postura mais vigorosa para a manutenção da ordem e estabilidade públicas, militar e social no país. Júlio dos Santos Jane entrou na sede do comando da Unidade de Intervenção Rápida com a patente de Major-General do Exército e, antes de assumir a direção operativa da PRM, recebeu do chefe de Estado a patente de Inspetor-Geral da Polícia. Foi com as novas insígnias que tomou posse como novo comandante-geral da PRM, recebendo de Filipe Nunes as primeiras orientações do que deve ser a sua missão. Assume as novas funções no momento em que enfrentamos desafios de particular relevância no âmbito da ordem, segurança e tranquilidade públicas e que irão requerer de si e da corporação uma postura mais vigorosa na prevenção e no combate ao crime e na consolidação da paz, numa fase em que esta paz é beliscada, o que preocupa a todos os moçambicanos. Queremos neste momento e neste ato de tomada de posse exortar a maior concentração na agenda nacional. Visão, motivação, profissionalismo e, sobretudo, maior ligação com as comunidades é a postura que Filipe Nunes pretende ver da PRM sob comando de Júlio Jane. Para dentro da corporação, o chefe de Estado tratou de afastar quaisquer receios sobre a origem militar do novo comandante. E tanto o profissional dos serviços de informação e segurança do Estado, quanto o profissional da polícia e até o militar, são dotados dos mesmos conhecimentos e habilidades para o melhor desempenho das suas atribuições. Importa, por isso, recordar que, no caso da polícia, nos primórdios da sua Constituição, contou e foi dirigida por militares de carreira. Na sua primeira intervenção à imprensa, o novo comandante-geral prometeu dar continuidade ao trabalho que vinha sendo desenvolvido pelo seu antecessor, que tem no combate à criminalidade organizada o principal desafio. É a manutenção da ordem e tranquilidade pública dos moçambicanos e dos bens deste país. Esta aqui é a grande prioridade. Agora, o resto é como nós chegarmos a esta grande prioridade. O novo comandante-geral da polícia era, até a sua nomeação, comandante do Serviço Cívico de Moçambique. O ex-comandante-geral da polícia diz que deixa a corporação com sentimento de missão cumprida. Jorge Callau reconhece, porém, que não conseguiu vencer todos os desafios. Isto é o quê? Eu já sabia. Eu já sabia que vocês viam. O sentimento que na hora de despedida, Jorge Callau era um homem descontraído e de bom humor. Hoje, inspetor-geral da polícia, Callau estreou-se como comandante da polícia aos 20 anos, quando em 1975 foi chamado a dirigir a corporação em Inhambane. Mas o balanço que faz é sobre os 2 mandatos que cumpriu como comandante-geral da polícia. Saio com missão cumprida, com a cabeça erguida. E o trabalho que ficou por realizar, o meu sucessor vai continuar. E ele vai continuar a trabalhar. Durante muito tempo. Por isso que estou satisfeito. Apesar de ter sido comandante a vários níveis, Callau lembra com entusiasmo o momento em que dirigiu a Força de Intervenção Rápida em plena Guerra Civil. Todos vocês se recordam quando havia o conflito armado na Matola Liberdade, empurramos aqueles bandidos nessa altura com sucessos. E depois fui trabalhar em Tete, fiquei lá 1 ano e meio e fui transferido para a minha terra, Nampula, 5 anos, dirigi 5 anos a polícia de Nampula. Depois do acordo geral, primeiras eleições, fui transferido em 95 para cá, dirigi de novo a intervenção rápida cá, depois das primeiras eleições. Fiquei aqui durante 5 anos, 2001 fui chamado para ser vice-comandante-geral da polícia. Dirigi como vice-comandante durante 7 anos. 2008, sou chamado para dirigir o Comando Geral, a Polícia da República. Questionado se o fato do Presidente da República ter escolhido um militar para dirigir a polícia não poderá afetar negativamente o ambiente de trabalho, Callau foi claro na resposta.
Não, até porque não é verdade que o Custódio Pinto não teve apoio. Teve apoio, sim. O comandante-em-chefe já disse, somos da mesma panela. Nós somos membros das Forças de Defesa e Segurança. Portanto, não há nada aqui de temer que não ajude, não. E as últimas palavras foram de agradecimento à imprensa, em particular à STV. Obrigado, vocês da comunicação social também. Muitas vezes vocês acompanharam o meu trabalho. Eu ainda estava a ver com muito gosto a STV ao fazer meu resumo de trabalho. Obrigado, STV. Obrigado, STV. A porta-voz da bancada da Renamo, Ivone Soares, diz que não se surpreendeu com a exoneração de Jorge Calao, porque nos 8 anos que esteve ao serviço da polícia, fez discursos vazios, não resolveu os verdadeiros problemas da sociedade. Como cidadã, o que eu posso dizer é que durante 8 anos ouvi frequentemente nos órgãos de comunicação social, na STV, ouvi Jorge Calao dizer estamos a trabalhar. Mas eu fiquei preocupada com a exoneração, porque ele foi retirado numa altura em que dizia que estava a trabalhar, mas não apareceu nenhum mandante dos das práticas de narcotráficos a ser preso, não apareceu nenhum mandante dos sequestros a ser preso, não apareceu nenhum mandante destes crimes de tráfico de órgãos, de tráfico de pessoas a ser preso. Nós só estamos a ver as coisas a acontecerem e quem vai criar situações de superlotação das cadeias são espilha-galinhas. Portanto, ele sai deixando-nos com água na boca, porque estávamos à espera de ver realmente o tal trabalho, o trabalho de criar-se uma polícia republicana, uma polícia para respeitar a todos, uma polícia para garantir realmente a ordem e a tranquilidade públicas, mas sem que estivesse ao serviço de um partido. Porque o que é que um comandante-geral tem que fazer? Tem que disciplinar as suas forças e explicar a estas forças que o povo não pode ser olhado em função do partido a que ele pertence. Se estamos numa situação de conflito entre dois moçambicanos de partidos diferentes, a atuação da polícia não tem que chegar no sítio e investigar qual é o seu partido. Não pode ser isso. Para se resolver um crime, olhar qual é o seu partido, não pode ser essa atuação. A atuação da polícia tem que ser de olhar indiscriminadamente para todos e realmente garantir que os cidadãos tenham acesso à sua proteção. A população de Chiure, em Cabo Delgado, saiu à rua para saudar a decisão do chefe de Estado de criar uma equipa para a preparação do encontro com o líder da Renamo, tendo apelado a Renamo para que aceite o convite ao diálogo. E intensificam-se ações de apelo à paz, ao diálogo a nível da província de Cabo Delgado. Deste sábado, dezenas de cidadãos marcharam na vila-sede de Chiure para pedir um diálogo célere entre a Renamo e o governo. Queremos a paz, não queremos guerra. Sofreu 16 anos e já no momento não queremos a guerra. Porque onde lutam dois elefantes, o capim é que sofre, que é o povo. Então que se entendam, que discutam, que cheguem a um consenso. Queremos a paz. Tem que haver diálogo, tem que conversar bem, para nós ficarmos bem. Sim. Esta marcha foi desaguar na Praça da Paz, onde foram apresentados discursos de jovens, líderes religiosos e governo distrital. E estamos felizes porque ontem à noite acompanhamos pelas mídias que o chefe de Estado, Filipe Jacinto Nunes, preparou uma equipa de diálogo com a Renamo. Esperamos, com este espírito do Presidente da República, seja também o mesmo espírito do líder da Renamo, Afonso Dhlakama, também em preparar a sua equipa para o diálogo, porque só com o diálogo podemos sair, tanto nesses caos que o Moçambique vive. Jovens, esperamos a paz, sucessos, progressos. Aproveitemos este momento e sejamos portadores desta mensagem para as nossas famílias, para as nossas comunidades, para todo o povo de Chiure. Não é fácil viver em guerra. Todos nós temos a experiência da guerra. Temos cicatrizes da guerra. Por isso, repudiamos o retorno à guerra.
Esta marcha junta-se a várias vozes que repudiam a instabilidade e apelam para um diálogo urgente, por forma a encontrar caminhos que conduzam à paz definitiva. As inundações que afetaram a cidade da Beira no início desta semana continuam a fazer vítimas mortais. Os últimos dados oficiais avançam que subiu para 9 o número de crianças mortas vítimas de afogamento. Na sequência da tragédia, o governo de Sofala já criou uma comissão de inquérito para apurar responsabilidades. As intensas chuvas que nos dias 27, 28 e 29 de fevereiro passado, que deixaram a cidade da Beira completamente inundada, continuam a fazer vítimas mortais. Na noite desta quinta-feira, mais 2 crianças foram encontradas mortas, vítimas de afogamento, após terem caído em poços enquanto brincavam. Poços esses que estavam cobertos de água das chuvas que alagaram a urbe. As últimas 2 mortes foram registradas nos bairros de Inhamiso e Macurungo. Para o caso do Macurungo, a vítima de 10 anos de idade caiu neste poço aberto numa obra na tarde da passada quarta-feira e só viria a ser localizada na noite desta quinta-feira. Porque se preparava os 2, onde tirava a roupa aqui, os 2, lá para as 9, para entrar às 10. Então o outro tira a roupa, pendura aí, vai nadar, o outro prepara, vai à escola. Onde que desapareceu assim mesmo. A procurar desde as 10 até às 18, às 20, que foram apanhados no poço aí. A identificação foi muito difícil. Face a essa tragédia, a governadora de Sofala, Maria Helena Taipo, anunciou na manhã desta sexta-feira, durante a cerimônia da passagem de mais um aniversário do destacamento feminino da Polícia da República de Moçambique, que já foi criada uma comissão de inquérito para eventuais responsabilizações. Verificamos também que as inundações no interior das residências de algumas famílias resultaram das novas construções erguidas sem abertura de valas de drenagem. Por isso, criamos uma comissão de inquérito para averiguar as reais causas desta triste situação e responsabilização dos culpados. Importa referir que situações de afogamento poderão continuar a ocorrer na cidade da Beira se os encarregados de educação continuarem a permitir que as crianças transformem as águas provenientes das inundações em piscina, tal como ilustram estas imagens. Importa referir que tanto o governo de Sofala, assim como as autoridades municipais, desdobram-se esforços no sentido de apoiar as vítimas enlutadas em todos os aspectos. Em Nampula, no norte do país, várias casas de construção precária desabaram e muitas famílias perderam os seus bens em resultado das chuvas que se abateram sobre aquela cidade na quarta e quinta-feira. Em quase todos os casos, a falta de valas de drenagem para o escoamento das águas é apontada como a principal causa do sucedido. Cerca de 13 casas desabaram. Igual número de famílias encontram-se sem abrigo aqui no bairro de Namicopo, quarteirão 12, unidade comunal Eduardo Mondelani. Na origem está a falta de construção de vala de drenagem sobre este edifício em construção neste ponto da cidade. As chuvas se abateram desde a tarde desta quarta-feira, provocando danos materiais. Através dessa obra que está em construção, nós temos avisado sempre que não põe muro, porque aqui é a vala da respiração da água. Então o que acontece? A chuva de ontem arrebentou casas, nós não temos para viver, nossos pés todos já foram embora, estamos limitados. A maior parte já não tem onde devem se acomodar. Hoje nem o que comer não estão a ver. Situações de género nós temos verificado. Muitas vezes são beneficiados os proprietários das obras e o povo fica sacrificado. E nestas condições, eu acho que o município tem que fazer uma coisa que beneficie a maior parte da população. Esses chineses construíram esse muro aqui, enquanto nós tínhamos lhe falado que você não pode construir esse muro antes de arranjar uma vala para esta água. Então nós lhe informamos, para você construir aqui tem que passar uma vala que vai até naquela manilha para essa água ir para lá. Agora ele diz, não, eu tenho que construir primeiro, depois pôr manilha. Eu disse, como que será possível ali? A semelhança de outros pontos da cidade, as águas das chuvas de ontem também não pouparam os residentes do bairro de Mutauanha, que na sequência perderam os seus bens. Todos nos pés, não há nada que eu tirei ali. Aquela toda água da fábrica passava para aqui. Até esse portão aqui foi por arrastaram com as águas. Para aqui fora ver alguns vizinhos e carregaram um portão. A água me terminava aqui, quase que entrar lá dentro. Vamos a pedir para que a SANA faça
uma ternagem boa, abre as valas, porque aquela fábrica é fábrica antiga. A fábrica há muito tempo tinha valas que passava água, tinha quase 4 valas que saía água. Mas agora eles fecharam todas as valas, deixou só uma vala, que é aqui, depois aqui, como um furo pequeno, depois água enche, depois explode. Além da falta de drenagens para o escoamento das águas, um outro perigo está iminente aqui na fábrica de processamento de algodão da Sanam. Este chaminé ameaça desabar a qualquer altura, o que poderá culminar em tragédia aqui no bairro de Mutauanha. Ivo Oliveira, Jamar Ramadani, STV, Nampula. 700 famílias da cidade da Matola receberam ajuda em produtos alimentares para minimizar a fome causada pela seca. As vítimas da estiagem dizem que a iniciativa vai ajudar, uma vez que quase que nada se produziu nas machambas. Vive com 5 pessoas que diariamente padecem de fome. A seca que assola Maputo deixou Dona Amélia Chidjuana sem produção agrícola. Uma situação também partilhada por Dona Persina. A seca é muito grande, de verdade, não ajuda em nada. Mesmo nós que vamos a Machamba não conseguimos nada, porque tudo secou. E em que medida, como é que vai ajudar esse apoio? É de ajudar uma coisa de 30 dias. A seca é muito grande em todo o bairro de Matiamele. Nas minhas machambas cultivei e plantei, mas nada colhemos. Por isso estou muito feliz com o apoio do município. Não temos do que reclamar. Não tem como ajudar a todos, mas o que nos deu é satisfatório para o nosso bairro. Ao todo, são 700 famílias que receberam apoio em produtos alimentares como arroz, farinha de milho, açúcar e massa do município da Matola nesta sexta-feira. Nós achamos que vale a pena, com base nessa solidariedade, buscarmos resposta. Sabemos que não vamos resolver o problema, mas mais importante não é a solução definitiva do problema, mas sim mostrarmos este carinho que os matolenses têm para com os outros irmãos matolenses que neste momento se encontram em situação difícil como resultado desta seca que se abate não só na nossa cidade como também zona sul e zona centro do país e as cheias que neste momento afetam a zona norte. O administrador da cidade da Matola refere que o governo local tem um projeto que vai reduzir significativamente os efeitos da seca vivida naquele ponto da província de Maputo. Nós havemos de intervir na construção de uma represa de grande escala no bairro de Moalaze para o abeberamento do gado e outras utilidades da comunidade. Havemos também de apoiar os agricultores, aqueles que estão na superfície irrigável da Matola, onde há alguma água, em particular ao longo dos cerca de 18 quilômetros do Vale de Mlaúze. Havemos de apoiar com insumos agrícolas através de sementes híbridas e pesticidas que irão acelerar a produção. Além de Maputo, a seca vem assolando Gaza e Inhambane, no sul do país, e algumas províncias da zona centro. 3 da tarde com 28 minutinhos. Vamos a esta altura sair para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com o melhor de informação. Até já.